Oiê, bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre como eu consegui os meus estágios. Esse assunto aí é o que vocês mais me pedem, assim, de longe. É o tema preferido de vocês. Então vamos falar tudo, como eu consegui, como eu consigo, o que eu fiz, como eu fiz. Então, bora, senta que lá vem a história. Bom, gente, antes de tudo, eu acredito que não vale a pena você começar a fazer estágio antes do ciclo clínico. Assim, eu acho que você pode começar a pensar em estágio a partir de Clínica Médica 2, que você já vai ter uma base, você já vai ter feito a semiologia, a propedêutica, né? Porque sem isso, como é que você vai saber examinar um paciente? Como é que você vai conseguir pensar numa hipótese diagnóstica, conhecer os exames que você pode solicitar, entendeu? Por isso que eu acho que você precisa de um bom embasamento na faculdade disso, estudar isso, para você não ficar perdido quando você for convidado ou você conseguir um estágio. Esse é o primeiro ponto. Você precisa entender o que você vai fazer, beleza? Meu primeiro estágio foi de cirurgia geral, porque é uma das residências que eu penso em fazer. Eu acho que eu vou fazer cirurgia geral, mas eu ainda não tenho certeza. Mesmo estando no 12º período, eu não tenho certeza no que eu vou fazer. É isso aí, galera. Acontece. Consegui o meu primeiro estágio. Eu tava rodando no internato, na clínica médica. Foi meu primeiro rodízio do internato. Foi quando eu consegui o meu primeiro estágio. Tava lá no meu rodízio, quando me passa meu professor de cirurgia, que eu já tinha tido, né, no ciclo clínico com ele, na introdução à cirurgia. Tinha tido aula com ele, parei ele no corredor e falei: professor, tudo bem? Meu nome é Yasmin, eu tô no 9º período, eu quero muito ver como que é a rotina de uma cirurgia geral, porque eu pretendo fazer isso da minha vida, eu pretendo fazer a residência de cirurgia geral. Teria a hipótese, a chance de eu te seguir, de eu te acompanhar, independente do hospital que o senhor trabalhar, eu vou em qualquer lugar, eu estou disposta a isso. Pronto. Ele falou: com certeza. Eu trabalho nesse hospital, e quando você ir tal hora de tal hora, e você pode ir já na próxima semana. Ok. Esse foi o meu primeiro estágio. Gente, pra você conseguir estágio na medicina, você só precisa... De boca, no caso, você precisa ter a coragem, né? Coragem de ir até um médico, ou seu professor, ou um médico que você admire bastante no Instagram, pode ser, e falar com ele, e jogar real. Olha, eu não sei nada, mas eu quero saber, eu quero aprender, posso? O não a gente já tem. O não, no caso, eu já tinha. Eu já tinha e não ia mudar se eu não falasse com ele. Falei, e deu bom, hein? Esse foi o meu primeirão estágio, assim, da vida. Eu tava me sentindo, assim, eu fiquei nesse estágio durante 1 ano. Eu ia semanalmente lá assistir cirurgia. E conforme você vai aprendendo, conforme você vai acompanhando, às vezes você consegue entrar na cirurgia auxiliando a cirurgia. Esse aí foi assim, um divisor de águas na minha vida. Foi quando eu me senti mesmo, assim... Eu acho que pode ser isso que eu quero pra minha vida, entendeu? Você precisa fazer os estágios pra saber qual a parte da medicina que você gosta, porque você pode gostar na teoria e na prática você, assim, não se identificar nem um pouco. Isso acontece demais. E a segunda vez que eu coloquei a mão na massa também, eu tava rodando em pediatria. Que tava na parte de neonatologia, que é que cuida dos bebês recém-nascidos, né? E você entra na sala de parto pra acompanhar o parto, né? Porque os primeiros cuidados ao recém-nascido é o pediatra que faz. O obstetra tira o neném com a cesárea e o obstetra pega o bebê e faz os primeiros cuidados que tem que fazer. E eu estava rodando ali, neonatologia, na sala de parto. No caso era uma cesárea, mas tinha também sala de parto normal, né? Vaginal. Nesse dia, eu tava toda lá paramentada, na sala de parto. Já tava acompanhando diretão, assim, semanas.
E eu não gostava muito da parte dos primeiros cuidados ao recém-nascido. Inclusive, tem uma foto minha quando eu tava fazendo os primeiros cuidados. Deixa eu fazer um... Pera, essa aqui. Foi muito legal que eu peguei o bebê que tinha acabado de nascer, assim, ali, ó. Peguei da mão do obstetra e fui fazer os primeiros cuidados. Essa é a parte muito legal também. Mas eu não quero falar sobre isso. O que eu fiz, que teve que ter atitude, foi, eu estava rodando pediatria, subi pra cesárea. Quando eu peguei o neném pra fazer os primeiros cuidados, tinha sido um vaginal. Aí eu subi pra cesárea, tava lá acompanhando, só que não tinha... Nessa cirurgia específica, tava sem instrumentador. Eu cheguei pra médica, professora, falei, posso entrar? Eu auxilio vocês, assim, mas eu não sei muita coisa, mas eu quero aprender, eu tô aqui pra aprender e é só você me pedir que eu faço. Gente, assim, entendeu? Assim, esse é o negócio. E ela falou, claro, pega lá uma roupa, se paramenta, perguntou se eu sabia, né, dos conceitos básicos, e eu sabia por causa do meu estágio de cirurgia. E eu já conhecia também os instrumentos por causa desse estágio. Então, foi a primeira vez que eu entrei de fato numa cirurgia. Foi sensacional, a cirurgia, a cesárea, né? E eu continuei acompanhando essa médica por um tempo nas cesáreas. Ou seja, como que eu consegui isso? Pedindo, me apresentando, falando que eu já tinha feito estágio, que eu já sabia suturar, que... Eu mostrei que eu era uma pessoa esforçada, basicamente. E é assim que você vai conseguir qualquer estágio na sua vida. Olha que mole. É muito fácil, gente. Meu terceiro estágio foi no Fluminense. No Fluminense Futebol Clube, no futebol feminino do Fluminense aqui do Rio de Janeiro. Ele é um dos times, assim, mais falados aqui do Rio. Esse estágio, eu fui convidada a fazer. Foi um estágio, assim, muito enriquecedor pra mim. Era medicina do esporte. É uma área que eu não pretendo seguir, mas eu conheci por causa desse estágio. É por isso que eu falo que você precisa rodar em quase tudo em estágio pra você entender o que você quer e o que você não quer pra sua vida. Não faria, porque não é muito a minha praia. Eu gosto mais da parte mais dinâmica. E... Fiquei no estágio do Fluminense durante 5 meses. 5 meses lá, acompanhando as atletas, fazendo os cuidados pra elas, prevenção de lesão. Foi muito legal também. E o meu outro estágio foi na emergência, pronto-socorro. Esse estágio, que eu consegui na UPA, eu tava rodando na faculdade, no rodízio de saúde coletiva, que a gente ia pra UPA. E lá eu conheci os médicos, eu ficava lá, assim, enfurnada na UPA. Foi um pouco antes de começar, inclusive, a pandemia. Assim, acho que um mês antes de começar a pandemia. E eu simplesmente pensei, isso aqui é o que eu quero, quando eu formar eu vou trabalhar em emergência, porque eu gosto disso. Disso que eu gosto. Conheci os médicos e como eu tava no rodízio, eu ia continuar indo pra lá até o meio do ano. Só que aí chegou a pandemia, né, em março, e acabou. Eu simplesmente perdi todo o meu rodízio na UPA. Só que eu já tinha conhecido os médicos de lá. E eu conhecia a dinâmica da UPA, eu conhecia os funcionários da UPA, porque, gente, você tem que falar com as pessoas, você tem que se apresentar, você tem que dar bom dia, você tem que perguntar tudo bem, você tem que ser simpático, gente. É o mínimo, assim, na minha concepção, né? Então, o que eu fiz? Pouco antes de voltar ao rodízio da faculdade, eu mandei mensagem pra médica. Um pouco antes de eu voltar pro rodízio da faculdade. Voltei nessa UPA, conheci uma médica, assim, extremamente fantástica e falei, posso te acompanhar? Eu tô no tal período, eu quero fazer isso, eu gosto muito de emergência, eu quero muito aprender. Tô, assim... Mas você falou que eu tava sedenta pra aprender, sedenta. Eu sou estágio, inclusive eu tô nesse estágio até hoje e vai completar 1 ano já de estágio em emergência, gente. É o estágio que eu mais gosto, inclusive. E a maioria dos estágios que eu consegui foi indo até um médico e pedindo pra acompanhar. Óbvio que tem hospital, tem lugares que você não pode levar acadêmico. Mas a grande maioria pode, entendeu? E não tenham medo, de levar não. Gente, o não tá aí. O não eu já não tinha estágio. Eu tava em busca do sim. Meu pai sempre me ensinou isso, Yasmin, vai em busca do sim. E eu fui em busca do sim e
eu acho que eu nunca levei um não. Se eu conheço algum médico, assim, que é da área que eu gosto, ou que eu tenho interesse ou afinidade, eu sempre vou perguntar se tem a chance de eu acompanhar ele, porque eu gosto muito disso, eu queria aprender mais. E, gente, eu quando for médica, provavelmente eu vou querer ensinar tudo que eu sei também, porque, gente, conhecimento tem que ser compartilhado. Isso daí é pra vida, tá bom? Bom, foi mais ou menos assim que eu consegui os meus estágios. Mais ou menos não, foi assim. Foi falando e conhecendo. E assim, quando você... Por exemplo, eu trabalho na UPA. Conhecia uma médica, agora eu conheço todos os médicos do dia de lá. Eles são fantásticos, é uma equipe maravilhosa. Meu sonho é conseguir trabalhar com essa equipe quando eu formar. Porque é muito bom quando você se identifica com uma equipe. Tudo se torna muito mais fácil. Isso, mas só que isso é assunto pra outro vídeo. E eu espero que vocês tenham entendido sobre o estágio. É bastante sobre proatividade e correr atrás do sim. Que você vai conseguir um estágio, assim, isso é fato. Aproveitem o rodízio de vocês na faculdade, por exemplo. Se é um rodízio que você quer muito, por exemplo, eu quero muito cirurgia. Só que eu acho que na faculdade eu tinha que ter um foco maior na emergência, que é onde eu vou trabalhar. Mas se você quer trabalhar em postinho, quando você estiver rodando em atenção básica, você já vai fazer um networking com a sua professora, com o seu preceptor, e perguntar se você pode acompanhar ele em outros lugares. E quando você acompanha ele, você provavelmente irá conhecer outros médicos e você só vai indo. Você só vai aproveitando essas oportunidades que aparecem na sua vida. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Ele ficou um pouquinho mais longo, mas eu precisava falar tudo que eu falei. Se você gostou, dá um like, comenta no vídeo, se inscreve no canal.